Encantado. E aqui a gente vai ter eleição hoje, né? Em Lajeado, se fala em Paula Thomas como uma das candidatas. Não sei se vai ter disputa interna do partido. Vamos ver se o presidente vai poder dar esse pitaco, se ele vai poder meter a colher nessa situação aí. Claro que a gente vai falar com o Deoli muito mais aqui para avaliar a sua gestão, para falar de conquistas, de projetos, de desafios, de alguns momentos tensos que enfrentou também e o futuro da sua gestão aí, agora não só como presidente, mas agora vai permanecer como vereador do município de Lajeado. Bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Independente. No último dia, não sei se esse vai ser o último dia, a posse já é hoje ou se vai ficar para depois. Deoli Greff, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Ricardo Sandro, bom dia, Marcelo Cardoso. Sempre é uma honra poder estar aqui me comunicando pela Rádio Independente. A primeira palavra que eu quero pronunciar aqui é agradecimento, gratidão à Rádio Independente, também aos componentes da mesa diretora, Alex Schmitz como secretário e Paula Thomas como vice-presidente, e a todos os vereadores, né, que de uma ou outra forma contribuíram para que a nossa gestão à frente da Câmara de Vereadores alcançasse os objetivos propostos. E aí eu falo, o primeiro objetivo alcançado foi a valorização do poder legislativo. Nós tivemos um ano cheio de atividades, compromissos, convites e participação em eventos da área econômica, social, cultural, e nós, na medida do possível, nós fizemos presentes em todos eles, né, contribuindo, né, para a valorização do poder legislativo. Sobre a questão da eleição hoje, a princípio, até vim da Câmara agora lá e parece que o clima está mais em paz, né? E a princípio o que se demonstra é que efetivamente vamos ter 2 chapas. Acho que isso é normal, né? Quantas? 2 chapas. 2 chapas. 2 chapas. Acho que isso é normal dentro de um processo político como é o poder legislativo, como deve ser, né? Então, mas uma delas é encabeçada pela Paula Thomas e a outra ainda está em aberto, assim, para ver quem na última hora vai liderar. Não está inscrita ainda a outra? Não, é momentos antes da sessão, iniciar a sessão, que são apresentadas as chapas. Mas a dúvida é se vai ser uma chapa do próprio partido, porque se cogitava isso o Márcio Dalcin, que também é do PSDB, ou se viria uma chapa da oposição ao governo de Lajeado, que normalmente acontece, alguém do PT, do MDB, por exemplo. Eu aposto mais nessa linha aí da oposição. E quem seria o nome, Deoli? Pois essa é a dúvida. Nos bastidores, então? Não, nem nos bastidores, não tem nome ainda. Senão não se cogitou nome, apenas se falou que haveria essa chapa. Mas devemos ter 2. Devemos ter 2 chapas, sim. E aí, a posse já acontece? Não, acontece assim, a transmissão de cargo é hoje. Isso. A posse oficial, ela é efetiva, a pessoa, o presidente que for eleito, efetivamente passa a responder pelos atos da Câmara a partir de 1º de janeiro. Né? E hoje a sessão normal? Normal, 5 horas. Só não tem votação de projeto, né? Não, exclusiva. Tem 2 sessões no ano que são exclusivas, que tem assunto específico, que é a votação do orçamento do município, que é pauta única para essa finalidade, e a última sessão do ano, que é pauta específica para a votação da mesa diretora. Então, hoje a princípio vai ser uma sessão mais curta, né? Não tem votação de projetos, nem apresentação de requerimentos, indicações, nada, apenas a votação da mesa diretora. Presidente, o senhor falava que possivelmente será oposição a outra chapa. Está descartado que o Dalcin possa ter na outra chapa, ou o senhor não descarta 100%? Não, é que na política... A pergunta baseada nos bastidores que o senhor tão bem conhece, né? Tudo é possível, já teve anos que o candidato virtual eleito, aos 45 segundos do tempo, foi substituído por outro e outra pessoa, outro vereador que nem estava nas cogitações foi eleito. Então, isso é possível. O histórico da Câmara demonstra isto, né? Isso na esfera estadual, federal, também acontece isto. Às vezes, quem se considera eleito, na última hora, acaba sendo preterido por outro que toma a frente. E o que muda, no seu ponto de vista, se for o candidato da situação, um candidato de oposição à frente da Câmara de Vereadores para o ano de 2023?
É que assim, na verdade, a questão mais é a administração interna e na condução dos trabalhos. Na votação dos projetos, sendo de oposição ou situação, não muda muito, porque sendo o presidente da situação da oposição, a situação vai a favor dos projetos da administração municipal e o presidente tem muito pouco para interferir. Só o voto de Minerva, só se empata, daí ele vota, também tem isso, né? Pois é, eu até estava curioso quando eu assumi como é que seria o voto de Minerva, mas aconteceu muito pouco esse ano. Teve que utilizar o voto? Sim, sim. Em que situações? Você lembre pra gente aí, Deoli. Eu vou lembrar agora. Pois é, são tão poucas vezes, e foi no primeiro semestre, foi num projeto que eu agora não me recordo qual é o projeto que foi. Não foi nada de orçamento, alguma coisa maior, não foi um projeto assim tão de grande relevância. Mais tranquilo. Né? Sim, o ano foi todo. Que assim, o presidente vota só quando é maioria absoluta, né? E nos outros, como deu vitória, como deu resultado favorável, aí o presidente nem aparece quando tem que votar, não aparece quando nem precisou votar, né? Então é bem calmo, assim. A função do presidente é mais política de conduzir os trabalhos, né? Então aí sim, às vezes acontecem situações como no período antes das eleições, no período da campanha para presidente, no segundo turno, teve uma situação lá tensa lá, e aí sim que entra vamos dizer assim, o braço firme do presidente, que tem que definir, tem que decidir como fazer, o que fazer da melhor forma para não interferir nos ânimos do legislativo, né? Mas é bem interessante, uma experiência muito interessante ser presidente da Câmara de Vereadores. Busquei informações aqui enquanto que a gente falava com o Deoli, e a informação que eu obtive é que Carlos Hanzi deve ser o candidato da chapa de oposição. Então deveremos ter Hanzi de um lado e Paula Thomas do outro lado. Não é aquilo, né? Então mais ou menos... Estou no caminho, Deoli? Senti eu trouxe o clima, né? Era essa a previsão, né? Que alguém da oposição encabeçasse uma chapa e a outra da situação, né? O Ricardo também está com as fontes ali no celular. É rápido, no rápido, gatilho, né? Parabéns, isso é jornalista bom, é isso aí, né? É raiz, né, Deoli? É raiz, não deixa... É de raiz do meio ainda, né? Deoli, ao longo dessa caminhada à frente da Câmara de Vereadores aí, o que mais dá para destacar de forma positiva e o que mais ficou de forma negativa, que gostaria de ter feito e não conseguiu, enfim, um balanço geral de pontos positivos e negativos? Muito boa pergunta. Tem aqui 3 folhas para ser bem resumido para eu falar exatamente o que eu gostaria de falar. Mas eu cito 3 grandes conquistas deste ano que marcaram a gestão da mesa diretora deste ano de 2022. A grande inovação na Câmara de Vereadores foi a informatização de todo o processo legislativo. Nós informatizamos desde o gabinete, secretaria e até o plenário com a votação eletrônica, né? Isso deu um up, uma mudança, né? Uma modernidade absoluta. Sim, né? Além do lado econômico, mas que também não é assim, nem é pelo lado econômico, porque apenas reduz o número de impressos, né? Agora não há mais necessidade de imprimir nenhum documento. A sessão ficou mais ágil, né? Ficou muito mais ágil. O documento, o requerimento, indicação, o projeto, ele sai do gabinete do vereador já assinado eletronicamente. Vai para a secretaria, lá ele é encaminhado, assim, segue a tramitação, vai para o plenário, né? E aí a votação é eletrônica também, né? Então, isso foi a modernização disso foi muito importante. Outro projeto que eu cito que foi importante culturalmente ou historicamente para a Câmara é a digitalização dos arquivos históricos. Nós temos lá um arquivo rico em conteúdo, né, e que estava inacessível. Infelizmente, estava num espaço diminuto que não permitia fazer pesquisas. E agora ele está disponível online. E com isso, os pesquisadores, alunos, professores, eles terão a oportunidade de pesquisar a história do município também pelo lado do legislativo, que antes acontecia pelo lado do executivo, né? Então, isso é uma grande conquista para a Câmara de Vereadores. E outro
o projeto que também repercutiu muito internamente, é o regimento interno. Ele, para o eleitor, não tem muito efeito, mas internamente, para a Câmara de Vereadores, ele tem um grande significado. E a última vez que nós fizemos a atualização foi em 1992, há 30 anos. Aparentemente, para a história, parece pouco tempo, mas considerando a evolução que houve nesse período, toda a tecnologia, isso é muito tempo, porque antes os projetos tinham que ser datilografados, né? E agora eles são digitalizados, informatizados todos, né? Então, nesse comparativo dá um grande salto, né? E outro projeto que eu quero citar ainda foi o repasse de R$137 mil para a Slam. Isso é um projeto social da Câmara de Vereadores que beneficiou os alunos, as crianças do Centro Pedro Albino Miller, lá do bairro Santo Antônio. Eles tinham uma quadra esportiva lá, era a base de concreto, mas não tinha cobertura. Então, no inverno era frio, dia de chuva não podia usar, no verão era um calor, e aí nós transferimos um valor do orçamento da sobra, do orçamento da Câmara, para que essa obra pudesse ser realizada. Esse foi o montante total que foi repassado esse ano devolvido para a Prefeitura? Não, para a Prefeitura ainda não fechamos o valor, mas deve girar em torno de R$4 milhões. 4 milhões de reais. 4 milhões de reais. E quanto que está sendo utilizado do orçamento aí? Em torno de 4 milhões. Usou 4 milhões e devolve 4 milhões. Usou 50% do que podia, é isso? Eu estou dando números redondos, sim, porque sim. O orçamento foi de 9 milhões e uns quebrados. Então, 4 milhões e uns quebrados se investiu para o custeio da Casa Legislativa e os outros 4 milhões e pouco serão devolvidos. Quase 50%. Qual o montante que a Câmara tem no orçamento da Prefeitura? Uma pergunta muito interessante isso. Nós teremos, pela legislação em vigor, pela Constituição, a Câmara de Lajeado teria direito a 7% do orçamento, que daria em torno de 26 milhões. Mas nós, no acordo com o Executivo, a nossa transferência é em torno de 3%. Interessante, né? Metade. Isso é uma Metade. prática quase que comum na região, né? Não é só Lajeado, mas Lajeado tem essa sistemática há algum tempo. Isso é bem legal da gente falar, destacar isso, porque muitas vezes se fala mal dos políticos, né? Poderia se utilizar um valor muito maior, 3 vezes maior praticamente. 3 vezes maior que nós né? usamos, exatamente. Não, do que usou mais ainda, porque seriam 9 milhões à disposição, poderia usar 26. Se pegarmos 27, daria 3 vezes... né, aquilo que foi combinado. Então, é bem interessante isso. E esses 4 milhões e pouco que voltam para a Prefeitura, vocês indicaram a aplicação em alguma área ou fica livre para o Executivo? Não, essa pergunta também é muito importante. Ainda só para acrescentar, 2,4% ou 3% que o município repassa com o duodécimo para a Câmara. Nós, efetivamente, utilizamos 1,5%. Dos 7% que nós teremos constitucional. Tá? No final da gestão, ou durante a gestão, o presidente, a mesa diretora, tem esse poder de fazer um projeto de resolução e destinar a verba para entidades, para outros projetos. Este ano, nós, no início do ano, nós já firmamos assim: nós só vamos repassar o valor se efetivamente o Executivo fizer o repasse. Porque fica muito inconveniente para a entidade nós fazermos o projeto de resolução repassando o valor e o Executivo não concordar. Porque a Câmara não repassa valor para ninguém. Nós repassamos para o Executivo, para a Prefeitura, e a Prefeitura repassa para a entidade. Se o prefeito não estiver de acordo com o repasse, né, não, eu posso fazer uma lista de entidades, destinar valores e não vou receber. O valor fica preso. O que me aconteceu no início do ano, quando eu assumi. Tinha presidente, liderança de entidades que me conheciam bem e me procuraram. Deuli, nós temos aqui esse ofício aqui destinando uma verba para nós. Como é que nós podemos receber? É de anos passados. Infelizmente, eu tive que dizer um não para eles, para essa entidade, e dizer esse valor não existe mais. Tá, e para onde vão os 4 milhões? Vai para o caixa comum da Prefeitura. Vai para o caixa único. Fica como sobra de caixa do ano. E a sugestão de vocês? Nós não indicamos, nós indicamos alguns valores, mas não indicamos porque nós tentamos repassar alguns valores,
antes de repassar, conversamos com o prefeito e o prefeito entendeu que não era oportuno repassar. Então, nós não repassamos. Né? Acho que isso é uma questão de coerência, né? E também de transparência. Né? Porque é muito triste uma entidade que se organiza, cria a expectativa que vai receber 20, 30, 50, 100 mil reais e como nós recebemos pedidos, né? Nós recebemos pedidos de entidades. Imagino que não seja poucos. Porque entre as entidades se divulgou isto, né? Que a sobra da Câmara, a Câmara pode destinar. Pode, mas tem que o Executivo concordar. Deuli Greff, presidente da Câmara de Vereadores de Lajeado. Faça então uma análise. Foi positivo? Foi mais fácil que você imaginava? Foi mais difícil porque teve alguns momentos turbulentos, especialmente na época das eleições. Ali teve que cancelar, suspender sessão, cancelar, foi para outro dia. Como é que foi a sua análise? Valeu a pena ter sido presidente? Para mim foi uma experiência extraordinária. Eu vibrei com cada sessão que eu pude conduzir. Para mim foi muito positivo, um ano muito intenso. Apesar dos pesares. Apesar dos pesares, que é assim que é o legislativo. Isso tudo faz parte do contexto. Tem momentos bons e tem aqueles momentos que são de dificuldade, que tu está ali sentado e tem que tomar decisão. E agora, Deuli Greff como vereador e não mais como presidente? Projetos? Muitos projetos, tenho várias ideias que este ano eu tive que deixar de lado, meus projetos como vereador, mas ano que vem vou entrar de corpo e alma. Tem algum para dar um exemplo? Eu tenho vários projetos para o ano que vem. Um deles que eu quero terminar, que eu não consegui esse ano, é o bairro Jardim Botânico. Ah, sim. Esse aí eu Criação quero... de um novo bairro em Lajeado. Criar um novo bairro para Lajeado, né? Um outro projeto que eu tenho bastante há tempo, que eu estou me dedicando a ele, mas ainda não consegui viabilizar. Eu defendo a construção de uma ponte urbana entre Lajeado e Estrela. Por que ponte urbana? Porque ponte rodoviária nós já temos, né? Que é a PR-386, e então ela atende, mas uma ponte urbana, uma ponte do estilo estaiada, que ligasse ali, descendo a Avenida Benjamin Constant e ligasse a Estrela lá debaixo do porto. Uma alternativa à BR-386. Não, por isso é ponte urbana, não é para passar caminhão. Não, mas uma alternativa para veículos de passeio poderiam. Podia ser. Diminuiria bastante o fluxo da 386. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é que seja uma ponte de passeio para entre as duas cidades. Não, vou dar o exemplo de Arroio do Meio. Também é uma ponte que não passa caminhão, mas desobstrui muito o tráfego de veículos da 130. E quando dá um acidente na 130, o movimento entre as cidades pela ponte de ferro, que só passa um veículo por vez, diga-se de passagem, aumenta muito. Mas é uma alternativa. E tem muita gente que faz isso diariamente. Isso, nesse sentido, sim. Para quem está... A questão é quem bancaria, porque é um projeto que não é barato, né? Mas aí... no ano passado eu fiz a pesquisa, este ano eu consegui me dedicar pouco, no ano passado eu fiz a pesquisa e havia recursos disponíveis no Ministério de Turismo ou de Cidades, uma das duas. Faltou o projeto. Então, em Brasília tem muito dinheiro. Quanto que custaria, tem ideia? Não, porque tem que definir qual é o estilo da ponte. Né? Eu gostaria que fosse uma ponte estaiada, que é aquela que tem ali na Porto Alegre, a nova ponte lá, que foi construída na entrada junto ali, à Arena do Grêmio? Isso, ali. Essa é uma ponte estaiada. Então, ela tem uma iluminação, tem um aspecto mais bonito. Seria top, hein? Né? Favoreceria o turismo, aproximaria mais as duas cidades, Lajeado e Estrela. E o Ministério do Turismo é um dos que mais tem dinheiro. E aí permitiria passagem de bicicleta, fazer um mirante para... Gosto muito dessa ideia. Duas vias. A questão é transformar em realidade, né? Sim. Inclusive, se falou muito em algo semelhante quando da explosão de um caminhão na ponte do Arroio Boa Vista, e que a 386 ficou bloqueada, né, para veículos pesados por um bom tempo. Isso. Tem cidades de Santa Catarina que tem 5 pontes.
Para fecharmos aqui, a Ana Cristina pergunta ao vereador o que ele pensa sobre o trabalho muito ruim da empresa que atende muito mal as trocas de lâmpadas. Na verdade, ela é da prefeitura, né? A Agiluz é da prefeitura, não é uma empresa contratada. Mas, enfim, que na maioria das vezes as pessoas têm que recorrer à ouvidoria para poder ser atendido. Aumentam os valores com o aval da Câmara de Vereadores e o atendimento é péssimo. É o que diz a Ana Cristina no 999-787885. Sim, eu sou obrigado a concordar com ela que realmente esse atendimento está péssimo, mas está com os dias contados. Deve sair o edital aí até março para a PPP, Parceria público-privada. Parceria público-privada, que vai eliminar esse problema, porque daí a empresa vai administrar toda a iluminação pública em Lajeado e a troca de lâmpadas deve acontecer em 24 horas, sob pena da empresa ser penalizada. É verdade. E aí volta e meia chega realmente reclamação aqui de pedido de troca de lâmpada pra gente. Muitos. Mas tem essa novidade prevista aí. Deuli, muito obrigado mais uma vez por ter atendido o convite da Rádio Independente. Parabéns aí pelo teu trabalho, sucesso à frente da Câmara. E esse projeto aí da Ponte, novidades, nos contate que particularmente faço muito bom gosto de que isso aconteça. Agora eu sei que não vai ser tão simples assim. Mas é possível, é viável. Muito obrigado por esse espaço, muito obrigado por eu poder me comunicar aí. E muito obrigado à Rádio Independente e também aos meus colegas vereadores e especialmente aos integrantes da mesa diretora. Muito obrigado e bom dia. Valeu, Deuli Grefe. Agora 11 horas 6 minutos, 27.